Olá, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Estamos finalizando esta aula por tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Acabamos de gravar o tópico 1, gravar o tópico 2. Tópico 1 tem por título O Nascimento do Novo Homem. Tópico 2, A Justificação do Novo Homem. Estaremos lendo agora e trabalhando rapidamente o tópico 3, que tem por título A Santificação do Novo Homem. Logo entendemos com isto que é um processo. A regeneração ela é um processo gradativo, não é da noite para o dia. Existem aquelas pessoas que está no vício, aceita Jesus, crê em Cristo, mas não se liberta da noite para o dia. Então é um processo de libertação. Até nós que estamos hoje lavados e remidos no sangue do Cordeiro, professamos Cristo descendo as águas, aceitamos a Jesus, estamos livres daquela opressão maligna, não somos mais escravizados pelo pecado. Ainda que pequemos, não temos prazer no pecado, isso nos causa repulsa. Ainda hoje nós, que estamos dentro destas condições, nós precisamos nos libertar a cada dia, tá? Matamos um leão a cada dia, brigamos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos uma luta constante, né? E assim sucessivamente. Nós a cada dia procuramos nos santificar mais, nos purificar mais, orar mais, nos afastar das coisas que nos aproximam do mal e nos aproximar das coisas que nos levam ao céu. Amém? Estamos falando sobre regeneração, o novo nascimento ou regeneração, que é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando-a participante de uma vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual, segundo escreveu o pastor Cláudio Honor de Andrade, teólogo e conferencista, dicionarista também. Também, o novo nascimento, tá? No original, escreve-se palinginésia, tá? Descodificando este nome, é formada pela expressão palim, tá? Em hebraico, que quer dizer novamente ou de novo, e Gênesis quer dizer início ou nascimento. Início, começo ou nascimento, tá? Portanto, significa novo nascimento. É exatamente o que nós estamos tratando, tá? Deste assunto. Segundo o dicionarista e teólogo Eurico Berres, ser gerado novamente quer dizer, a ressurreição ou o novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, como eu havia dito, tá? Tem as bases bíblicas para que não soe como uma heresia o que o homem de Deus está falando, tá? Isso é para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Como havia dito no tópico 2, tem que ter, no mínimo, 3 bases bíblicas para que não soe como uma heresia. Porque um texto sem contexto é pretexto para a heresia, tá? Vamos lá. João, 1 João, capítulo 5, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 12. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ao pequeno e último tópico 3. Tem por tema a santificação do novo homem. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar pela distância da câmera, tá? A santificação do novo homem, mas está aí na sua revista, tópico 3. E diz, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, tá? E a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Tá? A santificação, que é gradativa. A regeneração, creio, você começa a ser regenerado a partir deste momento. Tópico 1 do tópico 3. Santificação. Como posicionamento no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Não deixem de ler Lucas capítulo de número 23, versículo 42,
para que os irmãos não pensem que estou falando palavras hereges. Não é, tá? Mais uma base para complementar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Está na Bíblia, no nosso manual de instruções, tá? No nosso livro de regras de fé e prática. Amém? Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Base bíblica. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sempre dois, no mínimo duas bases bíblicas, para que não haja dúvida quanto ao que está sendo falado. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Tá? Aceitou, creu, é santo, mas passa-se por um processo de santificação, até chegarmos à condição de varão perfeito, que é homem certo, reto, diante de Deus. Tópico 2 do tópico 3. A santificação como processo. Amém? Olha aqui, ó. A santificação do novo homem. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Processo de santificação. Até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Tá? Bases. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e Efésios capítulo de número 4, versículo 13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, tá? Ela é fundamental. É a base da santificação, é a palavra de Deus. Pois nos conduz ao ideal cristão. Ela é quem vai nos orientar. É como comprar um ventilador e não saber usar. Pega o manual que ele vai te ensinar como você deve manuseá-lo. Tá? É a Bíblia quem nos orienta como devemos agir e nos impor diante desta sociedade que já está corrompida. O mundo jaz no maligno. Imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santificação. A palavra de Deus nos conduz à perfeição e à santificação. Para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e Mateus, capítulo 5, versículo 48. Para que não fique apenas duas referências. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amém? Lembrando que eu gostaria de ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Tá? Talvez você tenha um irmão, uma irmã, alguém conhecido que é evangélico, e a impressão que ele te passa é que ele quer ser mais santo que os outros. Não, irmãos. Muitas das vezes, cada um tem um chamado diferenciado, tá? Aí você vê aquela irmã na igreja que bota sempre a saia lá no pé. Ela não está querendo ser mais santo que a outra, que bota a saia no joelho, tá? É porque o chamado dela, o Espírito Santo chamou ela e incomoda ela. Ela se sente incomodada se ela botar uma saia no joelho. Não quer dizer que a irmã que está com a saia lá no pé é mais santa do que a irmã que está com a saia no joelho. Não quer dizer também que a irmã que está com a saia no joelho é menos santa que a irmã que está com a saia lá no pé. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Apóstolo Paulo ele vai nos orientar dizendo: se você come carne e o teu irmão se escandaliza, não coma carne. Porque é melhor que você não coma carne do que seu irmão se escandalizar porque você comeu carne. Agora, se você come carne e o seu irmão não se escandaliza, coma carne. Ou seja, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Uma vez que você não está escandalizando o seu irmão, problema nenhum em fazer. E o Espírito Santo também vai te incomodar. Talvez o seu irmão não esteja se escandalizando com alguma atitude que você está tendo, mas o Espírito Santo está te incomodando. Essa atitude não está sendo bom para você. O Espírito Santo ele vai te incomodar. Agora, se o seu Espírito Santo você não se sente mal com aquilo, e aquilo não escandaliza, e aquilo não está fora dos costumes da igreja que você congrega,
você não está cometendo erro algum. Agora, se a sua igreja tem um costume e você não obedece, se o Espírito Santo te incomoda e você não o faz, se os seus irmãos se escandalizam, independente do costume, independente do que o Espírito Santo está falando ou não, você deve se preocupar. Fazer o correto é fazer o que não escandaliza os costumes da sua igreja. O Espírito Santo não se entristeça, é o principal. O Espírito Santo não se incomodar, não te incomodar, é o principal costume da sua igreja e o que as pessoas veem, porque você é uma carta lida. Amém? Tópico 3 do tópico 3, para fechar e encerrar. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Tá? Esse é o tema, o título. A santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Base. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. A santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado e impureza. Tá? João, capítulo 1, versículo 7. Aí lembra aquela passagem, filhinhos, João escreveu, filhinhos, não pequeis. Tá? João nos orienta a não pecar. Mas se pecares, se porém cometeres algum erro, não está tudo acabado, tá? Temos no céu um advogado, Jesus Cristo justo. Porque tem muitas pessoas que... a Bíblia ela é enfática em dizer que um abismo ela vai chamar outro abismo, tá? Uma vez que você erra, o inimigo se aproxima, tá? O pecado, ele lá em Isaías capítulo 2, capítulo 59, versículo 2, vai dizer que as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, ele é algo carnal. Você pecar é você praticar coisas carnais. Qualquer coisa carnal que te afasta de Deus, que você começar a praticar, a tendência é você ir se afastando de Deus. Não quer dizer que Deus não vai te ouvir. Não quer dizer que Ele não vai te dar a devida atenção, desde que você esteja arrependido do erro cometido. Nós, que somos cristãos, nós também cometemos erros. Ao falar, ao pensar, muitas vezes caminhamos por onde não devemos caminhar. Por isso Pedro nos exorta dizendo, melhor se o teu pé direito te escandalizar, arranque-o e lance-o para fora de ti, pois é melhor entrar no céu sem um dos seus membros, sua perna, do que por causa de uma perna, todo o seu corpo ser lançado no fogo do inferno. Não é no sentido literal. Não é no sentido literal. Não é para você arrancar a sua perna e arrancar e vou arrancar minha perna porque eu não posso mais ir ali. É no sentido figurado. É para que você não caminhe mais até aquele lugar que te faz pecar. Então, nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós procuramos nos desviar do mal. Uma vez que, ainda que nos desviemos do mal, viemos a pecar, isso não deve nos causar prazer. Isso deve nos causar repulsa. De forma que nós não sentimos prazer, nos arrependemos e não voltemos a praticar. Uma coisa é você se arrepender, outra coisa é remorso. O remorso, ele faz com que você faça como Judas fez. Suicide, se tranque no quarto, e aí você chora, você entra em depressão e no final de tudo você acaba fazendo novamente. Mas o arrependimento você não torna a fazer, como Davi no Salmo 51, no Salmo 83, Salmo 85, tá? Então, é isso que nós devemos focar. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Aquele que comete pecado, aquele que vive na prática do pecado e acha que está passando desapercebido aos olhos de Deus, não entrará no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8.
síntese do tópico 3, para encerrar. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Finalizamos aqui a nossa aula de tópico 3. Quero agradecer a todos. Lembrando que esta aula teve por tema o novo homem em Jesus Cristo. O tópico 1 nós tratamos sem muitos detalhes devido ao tempo. O nascimento do novo homem. Segundo tópico, a justificação do novo homem. E o terceiro e último tópico, a santificação do novo homem. Lembrando que eu gravei tópico a tópico, tá? Primeiro, segundo e terceiro tópico pelo YouTube e enviarei o link para o grupo de EBD do Palmares. Os irmãos vão estar entrando no tópico e assim, tirando as suas dúvidas, me chamando lá no Zap, no grupo, não no PV, como eu vi semana passada. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos. Nem todos está disponível para questionar as suas dúvidas. Os que estão e questionam serão respondidos. Se eu não souber, pois não sou o dono da sabedoria, estarei estudando a respeito. Se preciso, pedirei ajuda aos universitários, presbítero Rodolfo, pastor Luiz Guedes, presbítero Jorge, pastor Jorge, e eles estarão me orientando, me ajudando a esclarecer melhor as suas dúvidas. Talvez a sua dúvida seja a dúvida do seu irmão e você estará esclarecendo a dúvida que também ele tenha. Obrigado. Antes de qualquer coisa, vamos ler a conclusão, que é bem curtinha. Está quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quanto ao arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, com um pouco menos de glória. Tenho base para isso. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, que está próximo, ele está vindo arrebatar a sua igreja, os sinais estão se cumprindo, até as pragas já estão aí. Quem nunca ouviu falar de Covid-19? Seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado em nome de Jesus. Deus, neste momento, agradecemos a Ti, Senhor, por esta aula. Continue, Senhor, nos abençoando, nos abrindo a mente e o coração para continuarmos lecionando, ensinando na medida do possível. Que o Senhor possa abençoar a vida dos ouvintes nesta manhã, manifestando o seu poder e a sua glória, e que através desta aula a sua bênção esteja entrando neste lar, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.